boa tarde. Hoje é 10 de julho de 2026. Estamos novamente reunidos no Grupo de Conjuntura para nosso podcast semanal. Hoje temos a professora Marta Calmon Leme, que é professora do Instituto de Economia, não? Especialista na área de comércio internacional, a quem a gente agradece a participação, não? Nesta conversa que nós vamos ter. O tema da nossa conversa está muito ligado à especialidade da professora Marta, não? Que é a área de comércio internacional, é o comércio exterior. A semana passada teve a reunião do, eh, do O USTR, STA. que analisa um pouco a discussão sobre aplicações de sanções por parte do governo americano para a economia brasileira. Tá? Está sendo destacado a partir, digamos, da famosa seção 301 da Lei de Comércio americana de 1974, que permite punir práticas e políticas consideradas lesivas a empresas americanas. Tá? Nesse caso, se podem estabelecer tarifas de até 12,5%. Não é só o Brasil que está tendo algumas acusações e denúncia, tá? Acho que são 59 países em total, e também está a União Europeia. Mas provavelmente na semana que vem podemos ter um desfecho sobre essas negociações, tá? Ou esse procedimento que está acontecendo lá. As audiências começaram esta semana, desculpe, no começo desta semana, e devem acabar provavelmente na semana que vem, tá? Esse tipo de política permite ao executivo americano uma aplicação imediata de políticas, não? Lembremos que o Brasil já tem hoje, não, uma tarifa adicional de 10%, não, que tinha sido colocado no ano passado. Tá? Sobre essa política, eu acho que a tarifa pode chegar a 25%, não? Eu falei 12,5%, mas tá? É que também tem um outro São dois procedimentos, né? procedimento que pode ser de 12,5%. Isso no caso de empresas que tratam sobre trabalho escravo, não? Então, se você somar o 25 da seção 301 e o 12,5 dessa outra política, pode dar uma tarifa acumulada de 37,5, não? Uhum. Então, Marta, como que você analisa essa negociação? Já teve na audiência alguns representantes, acho que o Roberto Azevedo, não, que foi diretor-geral da OMC, participou, representando a Fiesp, a CNI, a Uhum. CSN. E é claro que também estão participando o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, tá? Várias autoridades, não, do governo de Brasília. Como que você vê essas negociações, a possibilidade de qual é o desfecho que podemos acontecer? Isso já está praticamente, alguns analistas consideram isso que já está praticamente decidido. Como que é o teu ponto de vista sobre esse tema? Bom, primeiro agradecer aí o convite para participar aí dessa conversa, dessa iniciativa de vocês do podcast. E vamos lá. Na verdade, Estados Unidos, eu acho que o governo Trump, desde do seu início, ele deu uma guinada na política no sentido de adotar cada vez mais políticas de proteção, né? Então, de fechamento, o Make Estados Unidos Great Again, né? Todas essas políticas no sentido de buscar reforçar, né, ou fortalecer a base produtiva, que no entendimento
do Trump, você estaria tendo um esvaziamento, né? Então, você teve essa guinada protecionista, tanto que em 2025 foram aquelas tarifas recíprocas, né? Sob o argumento de que Estados Unidos teria um mercado muito mais aberto e os países, economias fechadas, ele fez aquela elevação variada, desculpa, que o cara, variada de tarifas, inclusive o Brasil recebendo também uma elevação substancial. Esse aumento tarifário foi derrubado, né, pelo judiciário, e agora, na realidade, esse processo dos 25%, né, que com os 12,5% dá os 37%, é uma investigação que começou já no ano passado, né? E aí seriam práticas brasileiras que, no entendimento lá do USTR, causariam problemas para os Estados Unidos, para as empresas americanas. Então, tem a questão do PIX, tem questão de corrupção, tem questão das empresas, né, dessa parte de essas redes sociais, tudo mais, censura, ou seja, tem uma série de argumentos que basearam essa investigação, tá? E com base nisso, em um relatório que saiu, estaria sendo feita essa proposta de elevação aí do imposto de importação para o Brasil dos 20 e tantos por cento, né? Tem um outro processo, que são os 12,5%, por conta de trabalho escravo. Não que o Brasil esteja sendo acusado de utilizar trabalho escravo, mas que Brasil e outros países não teriam mecanismos para limitar ou para proibir importação de produtos fabricados com base em trabalho escravo, que aí o foco seria a China, uma determinada província, tá? E aí está pegando também uma série de países. Me parece que, na realidade, isso tudo são mecanismos de pressão ou motivados por interesses muito específicos de algumas empresas americanas, como o caso dessas empresas dessas redes sociais aí todas, né? Ou tem a questão da China, que Estados Unidos também está preocupado, e tem uma questão política, né? Tem, por exemplo, o PIX tem o interesse das empresas, né, do setor financeiro, lá dos cartões de crédito, essas coisas todas, e tem algumas questões que vão, talvez, um aspecto mais político, sem ser uma motivação, como, por exemplo, o desmatamento, que também está nesse bojo, né? Ou questão que o Brasil, a anulação do julgamento da Lava Jato, né? Então, eu acho que tem várias questões que estão sendo utilizadas agora para pressionar, também por questões, acho que tem algumas de motivação econômica, mas também questões políticas, tá? O processo, tentando, né, não demorar muito, esse processo ele acaba que ele é muito mais político, embora tenha uma análise técnica, né, feita pelo corpo técnico do USTR, a decisão é tomada pelo executivo, né? Quer dizer, já tiveram, Estados Unidos utiliza esse instrumento, já utilizou várias vezes, e sempre existe uma reclamação de que não há sequer alguma demonstração tecnicamente válida de que existiria alguma relação causal entre os eventos, né, os problemas identificados pelo governo norte-americano e prejuízos gerados para os Estados Unidos. Então, acaba que a decisão também é muito política, né? Então,
tem espaço para negociar? Tem, mas é por fora. O meu entendimento é que dentro do processo não tem muito espaço, é meio um jogo de cena, e aí, politicamente, o executivo vai decidir se vai aplicar ou não, né? Ou Então, não seja, é uma. tua visão é que provavelmente seja, seja colocada essas tarifas, não, provavelmente no final da semana que vem. Provavelmente o executivo, não, o Donald Trump, o poder executivo americano, utilizará essa decisão como instrumento de barganha ou negociação Exato. sobre aspectos, alguns políticos e alguns econômicos, não? Uhum. Você falou do PIX, mas pode ter alguns setores, tem esses novos minerais também, tem uma série Exato. de temas aí que eles estão colocando como importante. Então, provavelmente o que a gente deveria esperar seria eh, ou seja, que não existe muita possibilidade de reverter esse processo, provavelmente o Brasil vai ter essa punição e depois terá uma negociação mais entre governo, não fora já desse processo. Esse pode ser um cenário, não, que a gente pode prever. Ou talvez aquela questão que nem nas próprias, que nem ocorreu no ano passado. Vamos aplicar dia tal, mas de repente suspende, espera mais um pouco, ou seja, você fica nesse processo com essa faca no pescoço aí para pressionar, quer dizer, no caso, Estados Unidos, pressionarem para ter algum resultado, né? Agora, qual é o espaço? O que o Brasil poderia dar? Me parece que nós temos muito pouco para oferecer, né? De barganha, quer dizer, vai dar as terras raras para Estados Unidos, vai reverter as decisões de, sei lá, de algumas proibições de veiculação de determinados materiais em redes sociais, que os Estados Unidos têm apontado como uma censura, né, liberdade de expressão, né, vai reverter a decisão do STF sobre Lava Jato. Então, assim, exatamente o que você pode negociar, porque, assim, mais uma vez, como não tem uma questão que seja claramente demonstrável de prejuízo sendo gerado para os Estados Unidos, acaba que você fica num limbo aí de uma conversa que tem que se tentar negociar, demonstrar, mas me parece que é muito mais na esfera política do que dentro formalmente do processo, né? Marta, em termos dos efeitos que pode ter sobre o comércio exterior brasileiro, algumas empresas vão ser Uhum. afetadas, não? Eh, Especialmente aquelas que são grandes exportadoras para, ou que dependem fundamentalmente da exportação para os Estados Unidos. De qualquer forma, a gente observa que no último ano tem aumentado as exportações para a China, não brasileiras para a China e para a União Europeia. Está tendo uma espécie de desvio de comércio também, não? Como que você avalia o efeito que essas medidas podem ter sobre o nosso comércio? Vai continuar acontecendo esse desvio? Como que. Assim, eu acho que você tem alguns pontinhos, né? Um deles é que você já tem anunciado vários produtos que são relevantes nas exportações brasileiras que já foram excluídos de qualquer medida, tá? Então, você tem uma lista com 600 e poucos itens que se refere, por exemplo, suco de laranja está nas exclusões, ferro gusa está na exclusão, tem diversos produtos químicos que estão excluídos, combustíveis. Então, tem muita coisa que é importante na pauta brasileira de exportação para os Estados Unidos que não vão ser objeto dessa tarifa adicional, né? E aí, o que vai estar pegando? Pode ser que, do ponto de vista das exportações brasileiras como um todo,
nem tenha um efeito tão significativo, uma vez que produtos relevantes já não vão ser objeto da tarifa. O que não quer dizer que para alguns setores, alguns segmentos e algumas empresas possa ter um impacto muito grande, sei lá, móveis, eventualmente, que o mercado norte-americano é um mercado importante, né? E me parece que não estão excluídos, né? Assim, é tanta coisa que ainda não dá para identificar tudo, mas tem isso, tem vários produtos relevantes nas nossas exportações, as aeronaves civis estão excluídas, né? Que são importantes tanto na nossa pauta quanto do ponto de vista do mercado americano, sendo que tem também um desequilíbrio muito grande, quer dizer, se a gente considera Estados, do ponto de vista das exportações brasileiras, se a gente considerar a União Europeia como bloco, Estados Unidos é o terceiro principal mercado, né? É China, União Europeia e depois Estados Unidos, né? E então realmente, quer dizer, você ter uma restrição de acesso ao mercado de lá, vai ter efeitos, tá? A possibilidade da gente ampliar exportações para outros mercados, no ano passado a gente conseguiu, teve um aumento grande de exportações. Na realidade, eu até puxei aqui os dados para a gente ver, os mercados que mais cresceram, que teve um crescimento maior das nossas exportações, foram para a Argentina, porque você teve uma melhora, né, da situação econômica de lá, então aumentou 30 e poucos por cento. Para a Índia também aumentou bastante, para o Uruguai também. Para a China, você teve um incremento, né, que foi cerca de 6%, e para a União Europeia teve um aumento em termos de valor de 3%. Né? Então, a gente tem outros mercados. Né? Para os Estados Unidos, a gente teve uma queda que, em 25 em relação a 24, não foi tão significativa assim, quer dizer, é grande, 7% de retração, mas 25 ficou essa confusão, né? Quer dizer, tinha um anúncio, não aumentava, acho que gerou uma incerteza muito grande, que obviamente se reflete das compras externas, mas talvez não tenha capturado completamente esse efeito. A possibilidade da gente deslocar para outros mercados depende também da situação desses outros mercados. Quer dizer, no caso da União Europeia, acaba que nem todos os produtos, quer dizer, o perfil de importação é um pouco diferente, né, para os Estados Unidos e para a União Europeia. No caso da União Europeia, a gente está com a questão da cobrança da tal do CBAM, né, que eu acho que já vão começar a cobrar por conta de questão ambiental. Né? A China, a gente tem também o acerramento da concorrência no mercado chinês de alguns produtos relevantes, né? Então, depende muito de como que vai ser a dinâmica desses países, a capacidade deles absorverem aí produtos que venham a ter seu acesso ao mercado americano obstaculizado. Mas, assim, não é um momento trivial. Acho que você tem também uma série de questões aí da geopolítica, como é que fica a questão do petróleo, né, do preço do petróleo, como que isso vai impactar. Eu acho que a gente está vivenciando um momento de bastante tensão, né, de uma maneira geral, né? Ya que estamos con ese tema do comércio internacional a nível geral, qual é a tua visão para este ano, não? O Fundo Monetário acaba de apresentar algumas projeções para crescimento do comércio.
agora este ano, não? 3,5%, um pouco menor do que foi o ano passado, 5%. Como que você percebe esse cenário internacional, em termos gerais, claro? Aham. É, eu acho que é um momento de grande incerteza, Lixa. Assim, eu acho que você tem a questão geopolítica que está aí, que está complicada, né? Você tem esse movimento dos Estados Unidos, né, de sustentar um fechamento e como que isso, né, como você bem falou no começo, quer dizer, a gente está com esse processo agora do Brasil, mas tem também, né, por conta da questão do trabalho escravo da China, também vão ser colocadas vão ocorrer aumentos aí de tarifas para outros países. Como Estados Unidos é um mercado importante para diversos produtos, isso acaba respingando no mercado internacional e um acerramento da concorrência no mercado internacional. Então, junta tudo isso, eu acho que vamos conseguir passar e crescer? Quer dizer, como que as economias, quer dizer, por um lado, me parece, isso aí você deve saber melhor do que eu, que um pouco a expectativa é que a economia americana ela está conseguindo, né, crescer, né? Só que vai crescer alguma coisa, respinga em termos de aumento de importações, mas num cenário de fechamento você não vai puxar tanto, né? Como que esse conflito vai repercutir em termos de preço de petróleo, que acaba, né, impactando custos de diversos setores, o custo de transporte. Então, eu não sei, sinceramente, eu acho muito difícil fazer essas previsões do que vai acontecer, né? Mas em termos qualitativos, assim, duas palavras, fragmentação e bilateralismo. Você acha que elas se colocam? O cenário internacional pode ter essa fragmentação? Pode ser que acordos bilaterais sejam uma tendência cada vez. Não, eu acho que é uma tendência, né? Quer dizer, você já tem vários, né? Quer dizer, os países asiáticos têm seus acordos, né? Mega acordos que tendem a se intensificar, né? União Europeia já tem vários acordos, a China, além desses acordos, ela tem alguns acordos com países de fora da região. Eu acho que a grande questão é onde é que a gente se encaixa, né? Quer dizer, quais são as possibilidades para o Brasil, porque, embora a gente tenha Mercosul e tudo mais, também é uma tensão permanente, né? Eu acho que hoje em dia, sim, quanto que você conseguiria fortalecer uma maior integração na América do Sul, América Latina, de forma a aumentar o comércio intrarregional, né, que permitiria até, vamos dizer, uma expansão de um comércio intraindustrial, né, de trocar, que tivesse mais espaço para os produtos de maior valor agregado, mas a perspectiva também dessas economias de crescerem, a gente já tem acordos, né? Então, como é que você consegue avançar nisso? É difícil. Ao mesmo tempo, fazer acordos com um país, sei lá, um acordo de livre comércio com a China. A gente já sofre com as importações chinesas aqui no Brasil, né? Com seus baixos preços, quantidade de medidas, né, da gente antidumping que são aplicadas sobre produtos de diversos setores da China. Então, como que a gente consegue descobrir oportunidades? Eu acho que tem acordos que estão aí se iniciando negociações com alguns países, mas que não me parece que seja nenhum grande impacto aí, né? Então, tentar uma maior. Porque com a Índia a gente até tem acordo de preferências, comércio com a Índia até cresceu, né? Também foi um dos mercados que nossas exportações aumentaram de 24 para 25.
Agora, quanto tempo que isso é sustentado, né, também temos que ver, né, como é que vai avançar. E o grande problema, usando a questão do bilateralismo, é que a OMC tá meio que paralisada, né? Quer dizer, você já tinha problemas desde o primeiro governo Trump com a paralisação do mecanismo de solução de controvérsias, pelo fato de você não conseguir sustentar o órgão de apelação, que é uma questão que, na verdade, poderia ter sido sanada no governo Biden e que não foi. Quer dizer, o Biden poderia ter desbloqueado e não aconteceu isso. E agora Estados Unidos continua participando, assim, é muito curioso, né? Porque ele participa, continua, embora tenha rasgado princípios fundamentais da OMC desde dos anúncios dessas tarifas recíprocas, né? A China foi um dos primeiros países a apresentar, né, solicitação de consultas no ano passado, e os Estados Unidos fazem, né, toda a dança, responde ao pedido de consultas e diz que se ela também tem, se a China tem problemas de segurança nacional por conta das importações norte-americanas, ela tem o direito de colocar também sobretaxas. Então, só que o sistema está paralisado, né? O Brasil também apresentou reclamação, mas nada está andando, porque o sistema está desfalcado, né? Então, a gente hoje não tem uma OMC não que a OMC faça nada, né? Ela não é uma instituição que tem capacidade de, pela instituição, forçar. Mas quando as coisas estão indo bem, você tem ali um fórum para os países conversarem e se acertarem e buscarem alguma solução, né, negociada. E é isso que está fazendo falta. Ok, Marta, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, não? Pela tua aula agora, tá? Agradecemos muito a tua participação e a gente se encontra novamente em outra oportunidade aqui no podcast. Obrigado a Tá todos. ótimo. Obrigada, Lixa. Um abraço.